Ok, nós estamos começando o terceiro estudo sobre o tema pertencer a Cristo em tempos de telas. Um estudo sobre a cultura popular e nosso relacionamento como povo de Deus, como seguidores de Cristo e a cultura popular que está nos bombardeando todos os dias da nossa vida. E esse terceiro estudo tem como seu título Telas e Histórias como Catecismos Rivais. Telas e Histórias como Catecismos Rivais. E o título mostra que há duas partes. E a primeira é as telas e a segunda são as histórias. Podemos dizer que é a forma da cultura popular e também o conteúdo da cultura popular. Então as telas são a forma e as histórias são o conteúdo. Então eu estou dizendo aqui que a cultura popular serve como um catecismo rival. Isso significa que há uma competição acontecendo em nossa vida. E é o ponto focal desse estudo. Deus, em primeiro lugar, Deus nos deu Sua palavra como o nosso mestre, podemos dizer, o mestre do nosso coração. Mas no nosso dia a dia, as telas que nós temos, os dispositivos que nós temos e as histórias, o conteúdo nas telas, nos catequizam constantemente. Então formam o que nós consideramos ser normal, o que nós consideramos ser desejável, nos ensinam o que nós devemos desejar e o que nós pensamos é significativo nessa vida, certo? Essas telas, essas histórias nos ensinam e nos treinam para considerar certas coisas normais, desejáveis e significativos. Essas três coisas. Importante destacar esse ponto, especialmente focando nas histórias, e nós vamos ouvir mais sobre isso, é que muitas dessas histórias, e podemos pensar nos filmes, podemos pensar nas músicas, podemos pensar nas artes em geral, ou qualquer coisa que nós encontramos nas redes sociais, essas histórias oferecem salvação sem pecado, redenção sem Cristo e esperança sem Deus. Salvação sem pecado, redenção sem Cristo e esperança sem Deus. E como eu disse, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, porque esse ponto é central, fundamental. Então, para pensar na maneira mais básica sobre isso, especialmente para os jovens, seu celular está se ensinando todos os dias da sua vida. Está se ensinando. Filmes, séries, jogos, redes sociais estão pregando. Não sou somente eu pregando a vocês. Eu só tenho uma hora de pregação por semana, eu mencionei isso no domingo. Eu só tenho a sua atenção uma hora no domingo, e aqui no estudo, 45 minutos mais ou menos. Mas todas essas coisas têm a história, que mais do que uma história, é uma pregação. Estão pregando uma palavra. Não estão pregando a palavra, mas estão pregando uma palavra. E na igreja nós participamos ou como líderes, ou como mestres, oficiais, ou como discípulos, podemos dizer, e nós participamos disso na igreja. A igreja é o contexto do discipulado, o cumprimento da grande comissão em Cristo. Mas temos que entender também que nem todo discipulado acontece na igreja. Também
há um discipulado rival que está acontecendo neste mundo. Há outros que estão tentando fazer discípulos de vocês, de nós. E a pergunta-chave, lembre essa pergunta-chave e faça essa pergunta: o que está me formando mais cada dia? Hoje, o que me formou mais? Ontem, o que me formou mais? A Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, ou a minha tela? Uma pergunta-chave para considerar nessa lição, nesse estudo. Bom, primeiro ponto: todos estão sendo catequizados. E uma observação simples para começar esse ponto é que ninguém cresce sem mestres. Se a Escritura não, e a igreja, o ministério da igreja, não estiverem ensinando o coração diariamente, outra coisa com certeza vai fazer isso. Certo? Todo mundo tem mestres. E a questão é: quais são? Quem são esses mestres? Deuteronômio capítulo 6. Versículos 4 a 7. Como a Constituição de Israel, mas também nossa. Começando no versículo 4, é Shema. É chamado Shema por causa da primeira palavra na língua hebraica, ouve, que é Shema, Shema Israel. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então são esses versículos 4 a 7 de capítulo 6 de Deuteronômio, mostra as ordens de marcha especificamente para os pais, e ao longo desse capítulo nós vemos isso, as instruções para os pais em relacionamento com seus filhos. O que nós devemos fazer como pais? Nós, pais, nós temos essa responsabilidade grande em relação aos nossos filhos, e os filhos também têm um dever muito grande de ouvir e submeter aos pais, a instrução dos pais. Essas duas coisas andam em mãos dadas. E é assim que somos catequizados ao longo da nossa vida, especialmente como jovens, mas como adultos. Agora nós temos que tomar essas decisões nós mesmos, e nós temos que fazer o tipo de autotreinamento, autoensino, e em adição ao ensino que nós recebemos na igreja. Então, se a Escritura e o ministério da igreja não estiverem ensinando o coração diariamente, uma outra coisa com certeza estará. Então, Deus planejou que sua palavra moldasse a vida diária. Então, a vida é construída ao redor, na base da palavra. Então, a catequese bíblica sempre deve ser uma coisa contínua, e não somente uma coisa ocasional. Eu faço isso de vez em quando. Eu faço isso quando eu penso que eu tenho tempo. Quando eu tenho tempo livre. Não. É a base da nossa vida. É o centro, ponto focal da nossa vida. E agora, o rival. Então, a competição. O que a competição está fazendo? A competição tem
muitos benefícios no seu lado e pontos fortes que dão força. Presença constante. Eu tenho a minha tela no bolso aqui, eu posso fazer isso, clicar, abrir, é muito fácil. Não é um desafio não. Também as telas oferecem um tipo de envolvimento emocional, que é um envolvimento falso, mas de fato tem uma grande influência nas nossas emoções. Também as telas oferecem repetição. Nós podemos fazer a mesma coisa repetidas vezes, sem ficar cansado, parece. Podemos passar horas fazendo a mesma coisa. E também as telas oferecem personalização. Como personalização? Então oferecem personalização por meio das redes sociais, por meio de YouTube e outras coisas, onde nós encontramos vídeos, porque usam o algoritmo. E o algoritmo nos reconhece, nós deixamos as impressões dos nossos pés em qualquer lugar que entramos na internet. Temos que lembrar isso, sempre estamos deixando uma trilha, e as forças ativas usam essas coisas para cultivar um ambiente para nós. Então, tudo é personalizado. Então, um jovem que gosta de assistir no Instagram vídeos sobre carros e sobre rodas de carros, motores e essas coisas, o que ele vai encontrar no Instagram? Vai encontrar tudo que vai apelar ao coração dele. E ele sabe que eu estou falando sobre ele, mas todo mundo tem essa coisa. Eu tenho também no YouTube. O YouTube sabe exatamente o que eu gosto e coloca os vídeos na minha frente para me influenciar a clicar e assistir, certo? Então, presença, envolvimento, repetição, personalização. Temos que fazer uma cooperação com catequese, que a catequese faz todas essas coisas também. E por meio da repetição, por meio da personalização, envolvimento emocional, presença, catequese funciona da mesma maneira. Por isso nós podemos dizer que as telas estão fazendo uma forma de catequese em nossa vida. Mas o que é um catecismo? Vocês sabem o que é um catecismo. Vocês ouvem pregação semanalmente sobre catecismo. Muitos de vocês já passaram por catequese antes de se tornar membros. Alguns estão fazendo isso agora. Catecismo é uma forma de ensinar bem antiga. Tem uma longa história na igreja cristã que vai começou muitos anos antes da Reforma Protestante. Também a Igreja Católica Romana tem seus catecismos, e ao longo da história da igreja houve catecismos que usam uma série de perguntas e respostas para ensinar e para fortalecer o conhecimento da pessoa que está estudando. O professor, o mestre, faz a pergunta, o aluno oferece a resposta, e assim continua. Então, esse ensinamento por meio de perguntas e respostas serve para formar a memória. Como nós aprendemos? Aprendemos por meio de repetição. Repetição e repetição. É a única maneira de aprender. Como eu disse na semana passada, não vamos lembrar uma coisa só repetindo ou lendo uma vez, não. Também treina respostas instintivas. E esse ponto é muito importante também. Estou dizendo isso sobre muitos dos pontos. Mas o ponto é, quando eu penso
na pergunta, qual o seu único consolo na vida e na morte? Eu posso responder assim: eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço de corpo e de alma ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço por todos os meus pecados com o seu precioso sangue e me... Estou traduzindo do inglês, mas na minha mente. Me resgatou do poder do diabo. Ele cuida de mim de tal maneira que nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça sem a sua vontade, etc. Sabe? Eu posso fazer isso. Eu posso cantar Salmo 1, Salmo 2 de memória, Salmo 15 de memória, Salmo 116 de memória, Salmo 150. Porque eu aprendi essas coisas como criança. Eu não tenho que pensar sobre essas coisas. Então, são essas respostas, esse conteúdo que enche a memória, que enche a mente e que eu posso usar em momentos em que eu preciso de uma coisa assim. Um momento de desafio, de dificuldade. Agora estou sofrendo com algum problema agora, preciso ser lembrado, eu pertenço de corpo e de alma ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, e sem a sua vontade, nem um fio de cabelo vai cair na minha cabeça. Que consolo! Eu tenho esse consolo, porque faz parte podemos dizer, da estrutura do meu cérebro. Então, os neurônios estão funcionando assim, tudo é arrumado para trazer essas coisas de volta para a minha memória, certo? Treina respostas instintivas e também ensina o que amar, o que devemos amar e em quem devemos confiar. Então, a mídia popular, a cultura popular, passou a desempenhar um papel semelhante a esse, sem admitir que está ensinando. Não, nós estamos fazendo entretenimento, só isso. Mas tudo é ensinamento, tudo é treinamento, tudo é formação, moldando nossos pensamentos, nossa maneira de pensar. Então a tela serve como mestre rival. O celular que você usa, as várias plataformas que acessam, decidem o que você vai ver, o que você vai assistir e o que você não vai assistir. Recompensam certos desejos, normalizam certos comportamentos. Nós ficamos mais e mais acostumados a coisas que anteriormente teriam sido muito estranhas. E também formam nosso tempo de atenção, nossa habilidade de focar nossa atenção. Nós já falamos sobre isso também, sobre como nossa habilidade de prestar atenção está cada vez menos forte, está enfraquecendo mais e mais com a ubiquidade das telas, dos celulares, das redes sociais. Os celulares não apenas entregam conteúdo, não são somente ferramentas nessa maneira, mas formam hábitos do coração. Não somente entregam conteúdo, mas formam hábitos do nosso coração. Então, podemos dizer que é uma coisa neutra? Não podemos dizer que é uma coisa neutra, porque qualquer coisa nesse mundo, qualquer ferramenta que molda, que forma os desejos, nunca pode ser uma ferramenta neutra. E é essencial lembrar isso. Colossenses capítulo 2, a segunda passagem que nós vamos ler.
Começando no versículo 6, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, começando no versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Essa parte foca no crescimento da vida cristã e como isso acontece. É Salmo 1. Nós somos como a árvore plantada à beira do rio, certo? Nossas raízes estão estendendo na água para receber nosso sustento. Versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Há um aviso aqui, um aviso forte. Cuidado, tem cuidado, fica em guarda, que ninguém vos venha a enredar. Então, vemos aqui um tipo de coisa que nos captura, com sua filosofia e vãs sutilezas, coisas que funcionam muito bem para nos enganar, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. São esse tipo de coisa que as redes, os dispositivos, o celular, as redes sociais entregam a nós e tentam nos formar usando essas vãs sutilezas, filosofias. As mensagens, as ideias culturais podem nos capturar espiritualmente sem parecer perigosas, certo? Sem parecer perigosas. Por isso, são mais perigosas. Pode encontrar uma serpente e ver, agora é venenoso, certo? Reconhece. Mas pode haver um tipo de inseto que talvez é venenoso também, mas não reconhece. Parece uma coisa fofinha. E toca o animal, o bicho, e há problemas. Então é assim com essas ferramentas também. Esses dispositivos podem nos capturar sem parecer perigosos. Então, as telas servem como um catecismo rival. É a primeira parte. E agora, as histórias. As histórias que nós consumimos, que é isso que nós fazemos. Pode ser ficção, pode ser coisas reais, pode ser programa de realidade, uma coisa assim. Qualquer que seja, comédia, filme de ação, série, essas histórias proclamam evangelhos rivais, certo? E podemos dizer evangelhos falsos, e pelo menos estão tentando servir como competição para o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E eu tenho 5 pontos aqui. O que a história popular nos ensina? E esses pontos, vocês vão reconhecer essas coisas. A história popular, eu só vou dizer quais são as histórias, o padrão que as histórias populares se seguem. Nos ensinam: você é suficiente. Nos ensinam: siga seu coração. Nos ensinam: seja fiel a si mesmo.
e nos ensina que o amor salva. E você tem tudo o que precisa para derrotar seus inimigos. Você tem a força, você tem tudo dentro de você para alcançar a vitória, qualquer que seja essa vitória. Certo? Agora vocês vão reconhecer algumas coisas aqui, com certeza, de músicas, de filmes, de séries. Você é suficiente. Siga seu coração. Seu coração, até isso não é uma coisa nova. Vocês conhecem aquele filme Pinóquio? É Pinóquio? Que se fala Pinóquio em português? Sim, sim. Houve uma expressão famosa, bem conhecida naquele filme, foi aquele gafanhoto, não sei o nome dele, que disse isso a Pinóquio. Ele disse: deixa a sua consciência ser a sua guia, o seu guia, sua guia, seu guia. Deixa a sua consciência servir como seu guia. Agora, siga seu coração. Disney é muito bom em ensinar isso. Tem que seguir o seu coração. Tem que estar como as princesas, como Odete, como as princesas, e seguir o coração. E tem que ser fiel. Mas fiel a quem? Tem que ser fiel a si mesmo, e aos seus valores, e às suas ideias, e aos seus pensamentos. E cada cosmovisão, sabemos, tem uma ideia sobre a salvação, certo? Eu já falei sobre isso, que a cultura popular prega a salvação sem pecado. Mas o que é a salvação? Pode ser a salvação das coisas desse mundo, do sofrimento desse mundo, da sua própria fraqueza, dos seus inimigos, da pobreza, dos seus medos. Sim, seus medos, exatamente, suas ansiedades, essas coisas. Mas o que salva? É o amor que salva. Então a música popular é ótimo ao ensinar essa mensagem. O amor é que salva. Amor além, acima de tudo. É amor que conquista, que alcança a vitória. E no final, amor vence. Bom, é uma mensagem tão linda, encorajadora, tão falsa e perigosa. E tem que derrotar seus inimigos, qualquer que seja. Não temos que entrar em muito detalhe. Então, você é suficiente. Siga seu coração, porque seu coração é o guia. Seja fiel a si mesmo, não a ninguém ou nenhuma outra pessoa. Se lembra o primeiro estudo? Eu falei sobre a cultura em geral, que toma gerações para desenvolver e toma uma vida para ter impacto na pessoa. E a cultura popular, dentro disso, que age muito rápido e bate, muda rápido também. São essas coisas que a cultura popular está nos ensinando, lutando contra a nossa cultura aqui, a nossa cultura cristã. Então, a história popular diz uma coisa, a história do Evangelho, a história bíblica, diz uma outra coisa. Você tem necessidades, você tem falhas, você tem fraquezas, você é pecador, mas você é salvo pela graça de Deus em Cristo, certo? Primeiro ponto. Como você deve viver? Alcançando os seus sonhos, realizando os desejos mais profundos do seu coração, criando alvos, vivendo conforme seus sonhos e experimentando esse sucesso mítico como as pessoas que nós vemos nas telas? Não. O Evangelho nos ensina a negar a nós mesmos e a seguir a Cristo.
Em terceiro lugar, como nós devemos mostrar fidelidade? A quem devemos mostrar fidelidade? A nós mesmos? Aos nossos desejos, às nossas necessidades? Não. Nós temos que, em primeiro lugar, temos que ser feitos novos em Cristo e devemos mostrar a fidelidade a Ele. Então, quem salva? Cristo salva. E quem Ele salva? Ele salva do pecado. Ele salva da morte. No meio da morte. Nosso pecado e nossa miséria. Catecismo. E, finalmente, é Cristo que derrota o pecado e a morte e aos nossos inimigos. Certo? São as 5 coisas. Agora eu vou mencionar em paralelo. A história popular nos ensina: você é suficiente. Você tem tudo que precisa. A realidade do Evangelho nos ensina: você tem necessidades, mas você é amado de Deus. É um filho de Deus. A história popular nos ensina: siga o seu coração. O Evangelho nos ensina: negue a si mesmo e siga a Cristo. A história popular nos ensina: seja fiel a si mesmo. Mas o Evangelho nos ensina, nos exige a sermos fiéis a Cristo. A história popular diz dessa maneira vaga e tão fofa, tão agradável: o amor salva, que não significa nada. Mas nós temos aquela palavra forte, firme, confiável, que é a palavra de Deus, que diz: Cristo salva. Não amor, essa coisa tão vaga que qualquer pessoa pode dizer uma coisa assim e todo mundo diz: é tão lindo. De fato não faz sentido, é muito fraco. Mas, tá bom, Cristo salva. Isso é uma verdade que tem força, que tem poder. E a história popular diz: derrote seus inimigos. Mas a realidade do Evangelho é que Cristo derrota o pecado e a morte. Eu espero que vocês estão vendo aqui, especialmente os jovens, eu espero que vocês estão vendo que essas histórias, as histórias da cultura popular, estão sendo apresentadas na forma de Evangelho, oferecendo boas novas. Nós sabemos que a palavra Evangelho é uma palavra política. Significa que o rei chegou, ele está estabelecendo o seu reino, seu reinado. É Cristo. Isso é o Evangelho, no sentido mais básico. A proclamação das boas novas, o reinado de Cristo. Mas essas histórias são uma forma de falso evangelho que tentam nos desviar da nossa sujeição, da nossa obediência, da nossa fidelidade, nosso amor para com Cristo, por Cristo. Então é um evangelho sem Cristo. E por isso essas histórias podem entrar em nós, porque são falsificações do evangelho. E porque são falsificações do Evangelho, talvez tenha uma parte que é verdade, porque toda história, toda obra de ficção, todo filme tem como seu cerne uma história bíblica. Vocês vão ver isso, porque é a Bíblia que forma o fundamento da literatura ocidental. E a forma da história, das histórias que nós lemos, ouvimos, assistimos, tudo se baseia na Bíblia. Tudo. Não há exceção. Mas distorcem e fazem abuso à mensagem, plena mensagem da Bíblia e o verdadeiro Evangelho. Então, uma distorção da verdade que estamos recebendo. Uma forma do Evangelho sem Cristo, e por causa disso nos tocam, apelam à nossa natureza pecaminosa, ecoam a verdadeira história e redirecionando o coração
e na direção que não é certa. Então, 2 Timóteo capítulo 4, a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, começando no versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então será o trabalho, a responsabilidade de Timóteo. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois, versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, o que acontecerá? Paulo diz: as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Se todas essas vozes que nós estamos ouvindo, os influencers, personalidades online, estão nos ensinando, estão nos formando, como já dizemos, se estão fazendo isso, estão servindo como mestres, certo? Quando escolhemos esses mestres, em vez de o verdadeiro mestre, com maiúsculo M, Cristo, quando ouvimos eles, em vez da palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo exatamente o que Paulo diz aqui. Estamos escolhendo por nós mesmos nossos próprios mestres. Por quê? Porque dizem coisas que são agradáveis para nós. Nós gostamos dessas coisas. Coçam nossos ouvidos. Ah, bom. Dizem, você tem um poder. Amor vai vencer. Você tem todas as possibilidades nessa vida. Seja fiel a si mesmo. Sim. O problema, pastor Jim, é que quando se fala assim, né, da escola de Frankfurt, Nietzsche, não, isso aí não presta, né? O ponto é que toda essa ideologia de Frankfurt, da escola de Frankfurt, de Nietzsche, está nessa cultura popular, está nos filmes, exatamente, estão nas séries, estão camufladas, mas a ideologia está lá. Exatamente. E o crente, muitas vezes, sem discernimento, está se embriagando daquilo, entendeu? Está bebendo daquilo, sem saber, de forma mais profunda, que o conceito que ele está aderindo ali é o conceito da escola de Frankfurt e esses homens aí que é contra o evangelho, entendeu? Sim. Ponto muito importante que eu aprendi provavelmente bem no início do meu tempo no Brasil. Eu comprei um livro por Olavo de Carvalho. Esse livro fala sobre Antônio Gramsci e a escola de Frankfurt. Eu aprendi muito daquele livro, é muito importante. Antônio Gramsci, comunista italiano, escola de Frankfurt, e comunistas de Alemanha que migraram para os Estados Unidos. Eles entenderam que a guerra política não seria vencida usando armas de fogo, mas armas da cultura. E é o marxismo cultural. E eu aprendi também sobre o que aconteceu durante o regime militar aqui no Brasil, nos anos 60, 70. Houve um movimento marxista que o regime militar não lidou de uma maneira efetiva com esse movimento marxista, porque eles não entenderam o que os marxistas culturais estavam fazendo.
E eles estavam operando por meio das séries na televisão e as telenovelas, estavam usando todas essas coisas para mudar a mente, para formar o pensamento do brasileiro. A classe artística. Sim, exato. Exatamente. E isso foi proposital e foi bem sucedido. Porque pessoas não tinham aquela habilidade de discernir. Foi exatamente isso. E os líderes do regime militar, eles não entenderam isso. E deixaram isso acontecer. Então, acharam que isso era inofensivo. Sim, isso é só entretenimento. Isso era mais nocivo do que a própria arma. Exato, porque entra por meio dos olhos, dos ouvidos, entra o cérebro diretamente, e sai. Agora, eles usaram uma estratégia praticamente bíblica ao inverso, porque Deuteronômio fala para a gente ensinar e bater e sempre repetir. Eu vejo, de alguma forma, alguma semelhança com isso. Outro ponto é que a gente tem um exemplo que ele é bem claro. Mas hoje eu mandei um vídeo no YouTube, lá no nosso grupo, que fala sobre o psicólogo, esqueci o nome dele. Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli, em 2018, ele começou um movimento com os conservadores católicos que a mulher tem que ficar dentro de casa e agora a vida é essa, e correto. Só que hoje nós estamos em 2026, ele está falando o oposto, que a mulher tem que trabalhar, que a mulher, ela nasceu, sempre trabalhou e essa é uma verdade da sociedade. Só que no fundo, as pessoas que usavam ele como mestre agora estão perdidas igual barata tonta. Por quê? Ele abriu uma escola de certificação para pessoas que são da área dele, psicólogo. E se você for analisar, a maioria dos psicólogos são mulheres. Então, pessoas que lá atrás, até crentes mesmo, nossa, olha só, o cara está falando coisas verdadeiras, sofismas. Hoje, tudo por água abaixo, todos os cursos dele foram para lá do lixo. Agora a mulher tem que trabalhar fora. Sim. Esse tipo de coisa que está sendo ensinado e inculcado. E o que você disse foi exatamente correto. Eles estão, e por isso eu estou falando sobre essa catequese rival, o catecismo rival. Porque é exatamente esse processo que está acontecendo. E nós temos que ficar em guarda. E temos que acordar e não ficar cegos a essas coisas e ingênuos. Né? E eles estão vencendo, Diego. Como? Eles estão vencendo. Eles estão vencendo porque com isso o Estado se agigantou, ganhou força. A meta deles era a educação, então eles formaram a cabeça da maioria dos professores e hoje dificilmente você vai encontrar um professor, por mais que ele se declare, não, eu não sou de esquerda, ele é sem saber. Sim. Ainda tem pressupostos, experiências, assim. Quando você conversa com ele, você vai perceber os conceitos que eles têm. Sim. Entendeu? Eles mudaram todo o currículo das faculdades. Eles mudaram toda a lei de diretrizes da educação. Antes tinha no Brasil uma cartilha chamada Educação Moral e Cívica. Tinha alguns outros ensinos. Hoje eles tiraram tudo. Dentro do MEC não existe mais esse tipo de ensino. Tudo é reconstruído, armado, formado, distorcido. Exatamente, propositalmente. O livro de arte não tem uma linha do tempo cronológica, é só arte contemporânea. Sim. Só arte efêmera, só. Que não ensina nada. Não ensina nada. Só destruição, a figura. E eles fizeram isso sem pressa, a longo prazo. Sim. Entendeu? Porque eles têm paciência. Tem paciência, entendeu? Então, parece que eles estão vencendo, mas não vão vencer.
Por isso nós estamos fazendo isso. Agora, por que isso é tão importante? A Confissão Belga, artigo 7, fala sobre a suficiência das Sagradas Escrituras. Cremos que as Sagradas Escrituras contêm perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado, escrito cabalmente, escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo se fossem apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Agora está falando sobre a suficiência da Escritura. A Escritura é suficiente. Não precisamos de mais. E agora, a segunda parte desse artigo 7, não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que esses tenham sido, como de igual valor ao das Escrituras divinas. Isso inclui tudo escrito nesse livro. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidade, sucessão de tempos de pessoas, concílios, decretos ou estatutos tenham o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo, pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Pense nisso. Assistindo coisas produzidas por descrentes, por ímpios. Quem está apresentando essas histórias? São pessoas que são mentirosas e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde desta regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo: provai os espíritos se procedem de Deus. Uma dica muito importante. Antes de assistir uma coisa, provai os espíritos se procedem de Deus. E também, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então, somente a palavra de Deus revela a verdadeira salvação e a verdade que salva. E quando... Interessante esse ponto. O senhor falou assim, não recebeis em casa, né? É que aí, nesse contexto aí, ele está falando literalmente não receber ninguém em casa, né? Mas o ponto é que a gente não somente recebe em casa, mas nós temos em casa. Sim. Né? E damos crédito em casa, né? Eu ouvi uma coisa, alguém disse isso, é um pouco radical, mas só temos uma criança aqui e ela não vai entender. E ele perguntou, ao ouvir sobre as coisas que as pessoas na igreja estavam assistindo, na televisão em casa, ele disse: você convidaria o casal, seus vizinhos, para fazer sexo na sua sala de estar? Ou talvez no seu quarto, quando vocês assistem? Pense nisso. Claro que não. Mas, vai assistir isso na tela? Pense nisso. Quem está convidando em sua casa? Obviamente não faríamos a primeira coisa, mas infelizmente usando a desculpa da liberdade cristã, porque nós vamos falar sobre isso num dos próximos estudos, ou a razão da liberdade cristã, ou a ideia de que é uma ideia equivocada sobre a liberdade cristã. Fazemos isso. E é tão sério isso. Então, um bom ponto. Mas eu queria dizer, quando essas histórias se tornam nossos mestres principais, o que acontece? A Escritura parece tediosa,
posso dizer tedioso? Tediosa. De tédio? Sim, Tediosa. sim, isso, exatamente o que eu quis dizer. Tedioso. A oração é uma coisa difícil. Parece uma coisa muito lenta que estamos fazendo e muito chato. É difícil. Não faz as coisas com os neurônios que as outras coisas fazem. O culto parece muito passivo demais. Tenho que sentar, ouvir. Eu não posso trocar o canal. Eu tenho que sentar aqui e assistir. Mas não é porque a palavra é fraca, a palavra é forte. Porque catecismos rivais já treinaram a impaciência natural do nosso coração. Certo? Então o sermão fica mais difícil ouvir. A oração fica mais difícil fazer. A leitura bíblica não é tão atraente, não mais. Tudo parece... E todas essas coisas parecem preto e branco, como a televisão antiga. Preto e branco. Enquanto aquele outro mundo tem todas aquelas cores e sons. Romanos 12, capítulo 2, o último versículo, passagem que nós vamos ler. Romanos 12, 2. Começando de fato em versículo 1. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, essa época, essa cultura, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso exige trabalho, isso exige dedicação, exige esforço. A transformação da nossa mente, como exercício físico. Mas temos que fazer isso. A mente sempre está sendo moldada, formada, ou pelo mundo, ou pela palavra. Então eu vou parar com algumas perguntas para os jovens, para pensar. Quais são as emoções que os filmes, séries, jogos estão treinando em você? E temos que lembrar que estou falando também sobre jogos. O que eles me dizem que vale a pena sacrificar? Quem ou o que aparece como salvador nessas histórias? Como essas histórias moldam o meu pensamento sobre o que é a vida boa, o que é a vida abençoada? O que essas coisas estão me ensinando e me formando em mim? E essas coisas, mais uma vez, filmes, séries, jogos, músicas, fazem a Escritura parecer estranha para mim? Oração, a leitura? Ou esclarece a mensagem da Escritura? Uma pergunta, faça essa pergunta. E se lembra essa pergunta. Eles fazem a Escritura parecer estranha ou mais clara? Interessante, estou pensando agora no livro, eu acho que Tiago tem esse livro, que do russo. Crime e Castigo? Sim, é Crime e Castigo? É Dostoiévski. Então, ao ler Dostoiévski, vai ver que o que ele faz nos seus livros, ele
não faz a Escritura parecer estranha, ele faz a Escritura parecer mais clara. E falando sobre crime e castigo, os irmãos Karamazov e os outros livros também. Então, mas isso não é, em nossa época, não é cultura popular, é cultura alta. No final, meu objetivo aqui não é dar medo, mas encorajar vocês, encorajar todos nós a ordenar nossos amores. Nossa resposta como cristãos não é jogar todas as telas no lixo. Então, talvez seria uma boa ideia. Se a mão direita está causando pecado, temos que cortar. Então pode ser uma boa ideia, mas não é necessariamente o que nós temos que fazer. Não é que nós temos que temer todas as histórias, de dizer não vou assistir uma obra de ficção, ou ler uma obra de ficção, ou ouvir uma história de ficção. Não temos que temer, mas nós temos que reconhecer os mestres concorrentes e a competição que está acontecendo nessa vida. Temos que voltar à palavra de Deus e não negligenciar a palavra de Deus. Irmãos, por favor, jovens, não negligenciem a palavra de Deus. Vocês fazem isso ao seu próprio perigo. E nós fazemos isso, ao fazer isso, estamos nos colocando em perigo. É tão sério, é muito sério, é uma questão de vida e morte. É tão sério. Nós temos que aprender a desfrutar a mídia, que também é uma dádiva, uma dom de Deus, com discernimento, sendo treinados. E eu espero que esses estudos estão ajudando nisso, se Deus quiser. Nós somos filhos de Deus, pertencemos a Cristo. Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós temos que reconhecer a voz do Salvador. No meio de todo o barulho desse mundo, nós temos que reconhecer aquela voz. É a voz de Jesus. Eu posso reconhecer essa voz, porque é diferente do que a voz do mundo. Está dizendo coisas diferentes. Está dizendo coisas que fazem sentido, que me desafiam, que me encorajam, que me dão esperança, sabedoria. Não estão coçando os ouvidos. Cristo garante que nós vamos reconhecer a sua voz, mas nós temos que ser treinados nisso. Palavras para concluir. Toda a história que você ama ensina você a amar algo. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter certeza que nosso mestre é o Deus da palavra e a palavra de Deus. A voz que está nos ensinando, nos direcionando, nos treinando, nos guiando, deve ser a voz de Deus, a revelação de Deus, e não essas vozes concorrentes desse mundo, das telas, das histórias que estão sendo comunicadas, espalhadas nas telas. Então, as histórias que nós amamos, nos ensinamos o que ou quem nós devemos amar. Temos que lembrar isso. Lembre isso da próxima vez, quando você abre o celular para fazer vincular, quando você está jogando videogame, quando você está assistindo televisão, quando você está ouvindo música. Então, isso é tudo para esse estudo. Próxima vez, nós vamos falar sobre o pecado e como o pecado serve na distorção da cultura, certo? Perguntas, comentários?
Só um comentário em cima da passagem que foi lida, Romanos capítulo 12. Essa passagem ela é bem citada aqui na congregação, cito bastante ela, né? Mas gostaria de fazer um comentário em cima do que está sendo falado aqui nessa noite, né? O senhor citou Romanos 12, 1 e 2, né? Algo que tem a ver com o culto, né? O nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. E aí ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-o, né? Então você vê aqui que não é uma questão de passividade, né? Mas fala da atividade do cristão. No sentido que quando a gente apenas se torna passivo, recebendo a cultura, é que se conformar com o mundo. Eu só recebo, né? Consumidor. Eu sou consumidor, e isso vai moldando a nossa mente, né? Então isso a gente vai se conformando com esse século. Mas aí ele vai dizer o quê? Ao contrário disso, ao invés de você ser esse tipo de consumidor, você deve transformar. E não existe transformação, a transformação da renovação da nossa mente, se a gente certamente não fazer as pontuações e confrontar a atual cultura, porque é uma guerra. É uma guerra. O maior inimigo da cultura popular é a igreja. É que a gente está usando a linguagem de cultura popular, mas a gente sabe o que está por detrás dessa cultura popular, né? Então, assim, a única forma de a gente transformar pela renovação da nossa mente é a gente pegando esses pontos e falando, ó, isso é o inimigo com a sua sutileza. E aí a gente luta para tentar mudar essa situação, expondo as artimanhas do inimigo. Porque parece que tem muito cristão ingênuo que não consegue, não está conseguindo discernir como o inimigo está atuando por meio da cultura, por meio das artes, da música, da ficção e todas essas coisas, né? Então, ao invés de a gente ser, foi falado acho que na primeira palestra também, né? Consumidores da cultura, nós somos chamados para criar cultura. Não foi isso? Né? Isso foi, nós falamos na semana passada. Isso. Fomos criados para criar, não para consumir. Criar cultura. E a gente está consumindo e se conformando com esse mundo, ao invés de confrontar essa cultura e transformar ela na nossa mente. Fomos criados para ser ativos e não passivos. Isso mesmo.